O primeiro porquê? Porque potencializa o estímulo, certo? Faz a criança com deficiência intelectual pensar sobre o estímulo de diversas maneiras. Então, numa sequência didática tem um jogo, tem um vídeo, tem uma música, tem um desenho, tem a escrita, tem a leitura, tem a atividade escrita. Então, um monte, e todas as atividades, elas não são enviadas para a criança fazer, elas são mediadas. Então, ela pensa sobre o mesmo tema de diversas maneiras. Então, por isso que utilizar uma sequência didática mediada é importante. O segundo porquê? Porque por causa da reciprocidade da criança. A criança, ela vai se sentir desafiada, ela vai encontrar novas relações do conteúdo, ela vai sair, né, de um papel, por exemplo, mais passivo de receber a tarefa para um papel mais ativo, onde ela quer participar, ela quer contar, ela quer dar a opinião. O terceiro porquê? É porque a sequência didática mediada, ela é medida pelo nível de complexidade da tarefa. E aqui eu sempre recomendo usar a técnica de análise da tarefa. Então, nós temos uma tarefa enorme para fazer. Vamos pensar num produção de um texto. Pô, a criança tem deficiência intelectual, sabe ler um pouquinho, mas não consegue escrever muito. Quer dizer, é difícil essa tarefa, não é mesmo? Produzir um texto. Ora, então nós vamos dividir essa tarefa da produção textual em partes menores, em etapas mais simples, mais simplificadas. E depois que a gente juntar as partes, que são mais simples, vai virar um texto. Então, é muito importante, né, que na sequência didática você faça das atividades essa simplificação, se for necessária, para que realmente a criança consiga fazer o que é proposto, que é uma produção textual. Então, é importante porque você vai fazer essa simplificação. Porque está dentro de uma sequência didática, então não tem problema trazer uma atividade mais simples para depois uma mais complexa, outra mais complexa, outra mais complexa, não tem problema, né? Fora isso, quando a gente simplifica uma tarefa, não quer dizer que a criança com deficiência vai perder. Quando você simplifica, você dá uma ênfase, faz uma mediação mais detalhada e a criança acaba adquirindo mais vocabulário, tá? O quarto porquê é quando a gente pensa isso, a sequência didática mediada de forma neurológica. A sequência didática mediada, ela vai aumentando a complexidade, como eu acabei de falar, mas ela vai gerando necessidades das sinapses se reorganizarem. Então, o que acontece? Se você trabalha muitas vezes a mesma tarefa, é como se a sinapse já soubesse o caminho. Então, eu estou sempre fazendo o mesmo caminho. Agora, na sequência didática, como você vai sempre trazendo uma coisa nova para juntar naquilo que a criança já sabe, as sinapses vão tentando se reorganizar, certo? Então, há um movimento cognitivo na estrutura dessas sinapses. Olha que legal, né? Porque elas vão ter que se reconectar com mais algumas áreas que até então não tinha sido ativada. E outra coisa que neurologicamente também contribui na sequência didática é a parte emocional. Como a criança vai progredindo nas atividades, e sempre ela tem uma experiência muito boa já anterior, ela vai desenvolvendo muito essa questão emocional de se sentir capaz e melhorando a memória, consequentemente, a motivação para aprender. O quinto porquê é que todo esse processo mediado, com uma sequência bem organizada de tarefas, o que vai acontecer? Vai acontecer a ativação da plasticidade cerebral. Então, a criança começa a aprender as coisas mais contextualizadas, com mais significado, fazendo mais transcendências, e aí
vai acontecendo esse movimento das sinapses e elas vão corrigindo as funções cognitivas que estão deficientes. Consequentemente, a aprendizagem ocorre de forma mais profunda. É como se a gente molhasse uma árvore e quando você molha essa árvore, ela vai criando cada vez mais raízes. Então, a mediadora, ela faz esse movimento, né? Ela rega esse cérebro com uma estratégia adequada, mediando, provocando transcendências, provocando significados, com intencionalidade, tudo isso muito planejado. E nós temos, então, como consequência, a aprendizagem ou a alfabetização.